A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 13 das lições bíblicas jovens, que tem como título Jesus, o modelo de líder, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos tratando liderança na Igreja de Cristo. E na lição de hoje estaremos estudando a lição 13, que fala sobre Jesus, o modelo de líder. Então, meus amados irmãos, estamos hoje na última lição e o autor, como todo bom autor, vai encerrar o ensinamento mostrando o modelo maior, o exemplo maior, a quem devemos nos espelhar literalmente para compreendermos e entendermos o valor da liderança efetuada por Cristo. Estudamos ao longo deste trimestre vários personagens, entre homens e mulheres, personagens que tiveram uma boa liderança, como personagens que também não foram um bom líder. Mas o autor vai encerrar fechando com chave de ouro, como nós falamos na nossa linguagem, mostrando o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo. No primeiro tópico da lição, o autor, antes de adentrar para abordar os tópicos falando sobre a liderança de fato que Cristo exerceu, ele vai falar um pouco sobre a natureza na liderança de Jesus. Primeiro ele vai mostrar a divindade de Jesus, porque ele comenta e começa falando que não é certo falar sobre as obras de Jesus sem considerar quem ele é. Aí, antes dele fazer essa análise dessa liderança de Cristo, o modelo de liderança que Jesus deixou, ele vai fazer uma reflexão sobre a natureza de Jesus, a natureza de Cristo. E ele vem citando o livro do profeta João, porque a gente estudou, teve um trimestre passado que estudamos só o Evangelho de João, e quando nós estávamos estudando o Evangelho de João, comentamos isso, falamos sobre isso, que o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar a divindade de Cristo. Todos os milagres que você vai ver em João é para apontar e para manifestar Deus em Cristo, ou seja, o Pai glorificando a Cristo, para mostrar que de fato ele era Deus, a sua natureza era divina. Então o autor deixa isso muito claro, e Cristo também entendia isto. Por quê? Porque ele tinha essa autoconsciência que de fato ele era Deus. Por isso as pessoas olhavam Jesus e ficavam abismadas. Herodes achou que Cristo fosse João Batista, que ressuscitou para vir perturbar o seu reinado, porque ele mandou matar João Batista. Porque João Batista falou que ele estava casado, mas o casamento que ele estava com uma mulher que era ilícita para ele, porque era mulher de seu irmão. E isso perturbava a mulher de Herodes. E ela usou de uma trama para matar João Batista, porque Herodes que mandou matar. As mãos dele estão sujas, estão sangue de João Batista. E ele pergunta se João Batista ressuscitou, achando que Cristo fosse João Batista. E outros achavam que era Elias. E outros, qualquer um dos profetas. Isso é o que o povo falava. Por isso, quando Cristo pergunta para os discípulos quem os homens dizem que eu sou, e eles falavam, dizem que é João Batista. Dizem que é Elias ou Jeremias ou talvez até um dos profetas. E Cristo olha para eles e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? E ele fala: tu és o Cristo. Pedro falando: o Filho do Deus vivo. E Cristo olha para Pedro e fala: respondeste bem, mas não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então Cristo tinha, meu irmão, esse entendimento, essa autoconsciência da sua divindade. Cristo entendia e sabia que de fato ele era o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, porque João fala isso também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No Evangelho de João também fala, quando alguém diz: mostra-nos o Pai, Cristo fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um.
Cristo tinha essa consciência, essa autoconsciência de que, de fato, ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Por isso ele andava, meu irmão, sereno, calmo, sem muito aperreio, estresse, perturbação, porque ele estava aqui com a sua autoconsciência, sabendo que de fato Deus o enviou para cumprir uma missão, como o autor da lição falei, a missão era cumprir a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Esta era a missão de Cristo, a sua consciência da sua missão. Agora o tópico 2 vai falar sobre o modelo de liderança de Jesus. Uma liderança fundamentada no amor. Dentro do reino de Deus, nenhuma obra que não tem amor, ela tem proveito. Dentro do reino de Deus, para que a obra, meu irmão, tenha algum valor perante Deus, tem que ter amor, tem que ter a motivação correta. A pessoa pode até ter valor entre os seus pares, entre o seu líder, entre os seus irmãos, porque muitas vezes as pessoas fazem para aparecer mesmo, para mostrar que estão fazendo, mas se não tiver amor, se não tiver a motivação correta, de nada adiantou. Tem que ter a motivação correta. O evangelho, meu irmão, ele é pautado no amor. O cristianismo é o amor. O que é cristianismo? É amar. Por isso Cristo fala, eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto o mundo vai conhecer que verdadeiramente vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, meu irmão, o amor dentro do aspecto de liderança, ele é imprescindível. Tem que ter amor. Se não tiver amor, para nada serve. Então é a liderança fundamentada no amor. Também é uma liderança sacrificial. Por que uma liderança sacrificial? Porque Jesus Cristo, ele deu a sua vida para todos. Ele deu e se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então o líder tem essa disposição de sacrificar-se em benefício do seu liderado, em benefício daquela pessoa que está sobre a sua tutela, sobre a sua autoridade. E Cristo entendia isso. Por isso ele tinha essa abnegação. E isso faz parte de uma liderança sacrificial, mas também a liderança em favor do próximo. A gente já falou sobre o mandamento que Cristo deixou, que deve amar uns aos outros assim como ele amou. Ou seja, tudo que Jesus fazia era em favor do próximo. E ele fala, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Cristo veio, meu irmão, para dar sua vida em nosso favor. Ele não veio para buscar a autopromoção. Ele não veio para buscar os holofotes, mas ele veio para fazer primeiro sim a vontade do Pai e para servir aos seus companheiros, aos seus liderados. E isso ele fez e fez bem feito. O terceiro e último tópico da lição é falar sobre Jesus, um líder prático. Jesus era um líder próximo de seus liderados. Por que ele era próximo de seus liderados? Porque ele estava dentro do convívio. Ele tinha relacionamento pessoal, interpessoal com aquelas pessoas com que ele andava.
Ele não era líder, meu irmão, de gabinete, não. Não foi. Jesus não foi líder. Ele estava com seus discípulos comendo, conversando, ouvindo seus dramas e atendendo às suas necessidades, porque os discípulos recorriam a ele. Jesus, quando ia fazer a obra, meu irmão, muitas das vezes, ele não saía em busca daquelas pessoas perdidas, não. Os perdidos, ele ia atrás dos perdidos, buscar os perdidos da casa de Israel, para atender às suas necessidades. Jesus, meu irmão, ele não era um líder estático, mas ele era um líder que agia. Por isso esse ponto eu quero falar sobre Jesus, esse líder prático. Ele tinha essa consciência de não ficar enclausulado, mas de ter um relacionamento, porque só se consegue mesmo descobrir o que o seu liderado, o que aquela pessoa que está sobre a sua proteção, sobre a sua liderança, você só vai entender os anseios dele conversando, porque muitas vezes as coisas não transparecem aos nossos olhos, porque é algo subjetivo de cada pessoa. Mas Jesus conhecia Pedro, Jesus conhecia João, Jesus conhecia Tiago, conhecia Mateus, conhecia Levi, conhecia Judas, o que o traiu. Ele conhecia cada um, por quê? Porque ele conversava, ele almoçava, ele lanchava, ele andava, ele partilhava dos ensinamentos com os seus liderados, com os seus discípulos. Nessa liderança, falando dessa parte prática da liderança de Cristo, é uma liderança pautada na oração. Nós já falamos sobre isso ao longo deste trimestre. O líder cristão, ele deve se apegar a Deus para tomar as decisões segundo a vontade de Deus. E para que eu não venha a fazer algo que esteja fora da vontade de Deus, eu tenho que estar em constante oração. Eu tenho que estar em intimidade com o Deus que faz, o Deus que ouve, o Deus que guia, o Deus que mostra o caminho certo, a direção a seguir. E Jesus entendia isso, por isso ele, como homem que estava aqui na terra, o Deus encarnado, o Deus Filho, ele mantinha esse relacionamento íntimo com o Pai, era através da oração. Ele saía muitas vezes dos holofotes que queriam colocar ele e se isolava em lugares desertos para ter um momento de intimidade para com o Pai. Então Cristo entendia, não é à toa que quando o Espírito Santo desce sobre ele, quando ele está sendo batizado no Rio Jordão, é porque ele orou antes. Para escolher os 12 discípulos, passou a noite em oração, mas ele era Deus, mas ele estava nos ensinando. Por isso Cristo é o modelo, porque ele nos ensina, ele não precisava, ele não necessitava porque ele era Deus, mas ele agia assim para nos ensinar, para mostrar qual o caminho a ser trilhado para ser um bom líder, para ser uma boa pessoa, para ser um bom crente, para ser um bom cristão. Cristo deixou-nos o exemplo, e o exemplo que ele nos deixou é através da sua prática de vida. Ele está dizendo: como eu fiz, faça vocês também. E isso fica muito claro. Muito claro. E por fim, o autor vai falar uma advertência à liderança, mostrando uma marca da liderança de Jesus que deve ser observada, que foi a sua discrição. Ou seja, Cristo não buscava palco, Cristo não buscava holofotes, Cristo não buscava glória, até porque por isso, quando nós percebemos nas Sagradas Escrituras, que quando ele curava, ele dizia: olha, vai, não fale para ninguém, não precisa alardear, não precisa tocar buzina, mas vai para a tua casa, para os teus, não peque mais, o Senhor te curou. Se fosse hoje, imagine uma pessoa hoje que não é nem ele que faz, é Deus que faz através da nossa vida, curar um cego. Se o cego disser: eu vou
dá um culto de ação de graça para falar que foi você. A pessoa fala e mesmo, e eu vou vir. Mas Cristo dizia, não fala para ninguém. Discrição. Porque ele estava fazendo era a obra de Deus. Ele não estava aqui para exaltar seu nome, mas para exaltar o nome de Deus. Do Deus Pai, aquele que o chamou. Aquele que o enviou. O que lhe outorgou uma missão. E a missão tinha que ser cumprida, porque Cristo foi fiel. E fiel, meu irmão, até ser morto e a morte de cruz. Por isso ele não buscou ser popular, mas manteve sempre ali na dele, sempre fiel à missão de Deus. Por isso ele se afastava da multidão. Não queria estar perto, embora as pessoas espalhassem. Até os cegos sabiam que era Jesus. Por quê? Porque ouvia falar. Não viam até ser curado, mas sabiam quem era Jesus, porque o burburinho espalhou pela cidade por onde Cristo passava. Mas Cristo entendia que a vontade do Pai não era ele ser glorificado no sentido de aparecer, de ser popular, de ser um curandeiro que estava fazendo e deixando de acontecer nas redondezas de Jerusalém, na própria Jerusalém não. Mas ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus Pai. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivador, e na lição de hoje estudamos Jesus, o modelo de líder. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.